Olá, senhores estudantes, estamos aqui dando início à análise dos exercícios do livro David Griffiths de Mecânica Quântica e aqui damos início com o problema 2.20. Vejamos aqui. Tá aí. O problema 2.20 ele faz uma relato aqui assim, né? Esse problema foi projetado para guiá-lo durante a verificação do teorema de Planck-Hell, começando pela teoria da série de Fourier, comum em um intervalo finito e depois permitindo que esse intervalo se expanda ao infinito. Então, a ideia desse que ele fala aqui é o seguinte. Então, no item A, o teorema de Dirichlet diz que qualquer função f de x no intervalo de menos a mais a, ou seja, no intervalo simétrico, né, que a gente está vendo aqui, pode ser expandida como uma série de Fourier. Então, uma função num dado intervalo simétrico, devido à periodicidade, né, nas funções senos e cossenos, aí você pode expandi-la numa base como essa, tá vendo? A função de seno e cosseno, e os coeficientes AN, BN, seno de NP x sobre A e aqui cosseno de NP x sobre A. Ele fala aqui que demonstre que isso pode ser escrito equivalentemente, né, como essa expressão aqui, em função dessa exponencial, f de x igual ao somatório de m de menos infinito a mais infinito com os coeficientes cn de e elevado a ip e np x sobre A. Tá? Ainda fala aqui que ele quer saber o que é o Cn, né, em termos de A e B. Ou seja, A e B são os coeficientes aqui na série de Fourier, AN e BN. Ok? Bem, quanto ao teorema de Planck-Hell que ele citou, se trata dessa possibilidade, de você aplicar uma transformada de Fourier sobre uma função e fazer dela uma função no outro espaço, né, por exemplo, no espaço das posições x, para o espaço, por exemplo, do número de ondas. E aí, que depois a gente vai acabar escrevendo como o espaço dos momentos, mais à frente em outros exemplos. Conforme meus videoaulas fui mostrando como se faz esse processo. Então, a menos dessa relação, né, tá vendo? Um intervalo simétrico de menos infinito a mais infinito, nós podemos fazer sempre esse tipo de transformada. Sempre vai ser. E também o inverso da transformada também é possível. Tá? Se você já tem f de k, você pode fazer a transformada inversa e obter f de x. Né? A transformada inversa se faz por aqui, ó, a transformada é pela e elevado a i positivo kx, e a transformada inversa, o que muda é, claro, pegando a função inversa, evidentemente, e e elevado a menos i kx. Você pode obter a transformada inversa de Fourier. Tá? Então, esse é o teorema de Planck-Hell. Sempre é possível fazer isso, sempre que esse intervalo é simétrico. Atendendo também ao teorema de Dirichlet, que mostra para outros intervalos, né? Intervalos finitos também. Né? Então, é válida essa relação. Bem, então aqui está a solução do problema. Caso 2.20. No item A, então ele quer que a gente faça essa análise, escrever os coeficientes em termos de A e B, a partir do conhecimento da expansão do teorema de Dirichlet. Então, a função f de x seria igual, então, aqui, essa relação que atende a esse cálculo, né, que seria os índices B0 e mais essa relação, que isso aqui seria expandir, né, em função desses termos, que é funções que envolvem cossenos e senos. Então, está aqui, que ficou, então, AN sobre 2i elevado a i np x sobre A menos e elevado a menos i np x sobre A. Então, isso aqui sobre 2i, tá vendo? Porque o que o item A está querendo fazer é você reescrever a série de Fourier, que está expandida na base de funções senos e cossenos, agora só que em termos das exponenciais. Então, o que foi feito foi pego o seno, escrito em termos das exponenciais, então, essa subtração de exponenciais sobre esse fator 2i é o seno de npx sobre A, bem como aqui, ó, no caso do cosseno, foi escrito também. Essa quantidade e elevado a i np x sobre A mais e elevado a menos i np x sobre A dividido por esse fator 2, isso é simplesmente o cosseno de np x sobre A. Okay? Então, feita essa mudança, essa mudança aqui, nós podemos então resolver o seguinte: b0 mais AN sobre 2i mais BN sobre 2i, posto em evidência, essa exponencial, mais essa relação também, A menos o sinal posto em evidência. Então, a gente vai poder agora analisar como é que faz. Então, fica aqui, né, isso nos deixa escrever que esses coeficientes C0, né, para n igual a zero, né, porque aqui foi para b igual a zero, tá certo? Veja, para n igual a zero aqui, só deu a relação envolvendo b. Então, porque, de fato, né, se aqui for zero, aqui vai dar simplesmente 1, e aqui também, aí vai dar 0, aqui vai ficar simplesmente
B0, tá certo? Quando for 0 n. Simplesmente vai sobrar o B0, que é o que está aqui. Mais o próximo termo da série, né? Que seria 1 e 2 e assim por diante. Então, aqui no caso, seria dizer que C0 é equivalente a dizer que é igual a B0. De fato é. Porque é por associação, né? Que nós estamos fazendo aqui. Então, B0 seria... Porque também, no caso da função... só o cosseno de 0 vai ser igual a 1, né? Então, de fato, só vai sobrar B0, só vai sobrar C0 quando eu fizer em termos das exponenciais. Então, vai dar 0 do mesmo jeito. E no caso, para os outros coeficientes, vai ficar então em função desses termos aqui. Que é porque quem multiplica e elevado, no caso aí, npx sobre a, vai ficar então essa quantidade, menos IA mais IB. Menos IA mais IB, né? Feito a devida mudança aqui. E no caso, né, isso para n valores aqui positivos, né? Aí você, de fato, sempre que o n for positivo, vai sobrar só esse termo envolvendo esse fator aqui, ok? Que é o fator combinado com o A e o B. E por fim, né, a gente tem agora, para Cn equivalente para o fator meio, aqui no caso, com IA com n's negativos, né? E mais bn seria aqui também, porque isso daria. Porque se, por exemplo, você tem n's positivos, então aqui vai dar n vezes π x sobre a. Então vai haver uma hora zero esses termos aqui e outra hora zero esses termos de cá, na soma. Então isso aqui vai revelar aqui para n's negativos. E n0 fica definido lá, né? Então, essa relação, né, então a gente pode ter aqui que f de x de fato pode ser escrito como Cn de elevado a i np x sobre a, que é o que se queria demonstrar aqui no item A. E definindo quem são os c's, né? Nesse caso aqui, os c's atendem a essas quantidades para que essas relações sejam satisfeitas. Tá bom? No item A, ele pedia para fazer esse tipo de relação aqui. Então, está aí feito a questão dos coeficientes. Para o item B, ele pergunta para a gente, né? Esse aqui é mais um trabalho matemático que é muito fundamental em mecânica quântica, né? Porque fazer transformações de Fourier mesmo, ou outros tipos de transformações, elas permitem com que a gente reescreva a função num outro espaço. E essas transformações serão importantes porque, por exemplo, aqui a gente está trabalhando no espaço das configurações, muitas vezes. E quando você precisa ir para o espaço dos momentos, que é necessário para você calcular a densidade de probabilidade, por exemplo, do momento da partícula, então você vai ter que fazer uma transformada de Fourier no espaço das configurações para esse espaço dos momentos, porque senão você não consegue acessar a informação referente ao momento da partícula, nesse caso, né, para a densidade de probabilidade dela. Então essas são as necessidades que nós temos aqui. No item B, então ele fala para a gente, né, que ele quer que demonstre, né, por meio da modificação apropriada do truque de Fourier, que o coeficiente Cn seja igual a 1 sobre 2 vezes a, na integral de um intervalo simétrico, de menos a mais a, de f, tem que ser associado a esse a aqui, f de x elevado a menos i npx sobre a vezes dx, que é o diferencial da integração. Então, vamos fazer então isso que ele está pedindo. Ele quer que demonstre por meio dessa modificação usando o truque de Fourier. Bem, então o que ele está pedindo é para a gente fazer esse tipo de procedimento. Escrever integral de menos a até a de f de x, que está associado ao teorema de Dirichlet, né? Vezes e elevado a menos i, no caso aqui, m, né, que ele chamou, mpx sobre a dx é igual, então, escrever dessa forma. Integral é somatório de n igual a menos infinito a mais infinito, com os coeficientes cn associados, de e elevado a i, n menos m vezes πx sobre a. Então, o truque de Fourier se baseia nesse procedimento. Né? Você pega a função original que você tem e faz o produto, né, na verdade, né, com a menos do sinal com essa expansão, que aqui está. Esse pedaço e elevado a i, n, com o πx sobre a, corresponde à transformada de Fourier sobre essa função. Só que essa função ela é negativa no expoente, então a função é elevado a menos im πx sobre a. Então, como dá para pôr em evidência o expoente, né? Tá vendo aqui? Mas essa outra função, ó, menos m, que multiplica esse π a exponencial, é a função original sofrendo a transformada, né, de Fourier ao mesmo tempo, né? E fazendo... Aí, ao mesmo tempo que faz a transformada de Fourier, aí atende, né? Porque a função, na verdade, ela inclui
essa transformada junto com a integral. Então, veja, a transformada de Fourier ela pode adentrar, né? Ela adentra a integral. Né? Então, o truque está aqui. Né? Mas, para n diferente de m, a gente tem essas condições, né? Que a integral de menos a até a de e elevado a i, que multiplica n menos m pi x sobre a, é igual, então, de acordo com esse intervalo. Então, a integral dessa exponencial, de acordo com então, a integral exponencial vai ser a própria exponencial dividido pelo seu expoente. Né? Seria assim, então, i n menos m vezes π sobre a, né? A menos da variável, né? Evidentemente. Integrado nos limites de menos a mais a, dando, então, como resposta essa relação aqui, né? De i, π... simplifica o x com a, né? E quando o x for zero, aí... Desculpa, menos a vai dar essas duas relações, tá vendo? Positivo com negativo. E aqui é o sinal da integração dos limites de integração, limite superior menos limite inferior, sobre esse mesmo termo. E dando aqui igual, então, a... Aí você tem ali essa relação de recorrência, né? Mostrando que você tem... que para esses tipos de... Para esses intervalos, podemos escrever, então, que essa exponencial, sempre para n... Bom, sempre que n for diferente de m, essa quantidade vai ficar dando sempre um sinal positivo para m diferente de n, né? Aí sempre com, se n for menor do que m, fica dando sempre, essa quantidade fica dando sempre negativa em função desse n aqui, né? E atendendo essa relação também, menos i vezes n menos n, quando tem lá. Então, ou seja, há uma correlação, né? Que o comportamento dessa exponencial se comporta como essa daqui. Então, é o mesmo comportamento, apesar dessa ser positiva e essa ser negativa. Né? Então, isso vai revelar para a gente que de fato dá zero, né? Simplesmente essa relação aqui, essa integral, simplesmente vai zerar. Né? E onde, né, para n igual a m, isso é para n diferente de m. Né? Então, essa é uma das relações que ele está tratando. Então, isso aí, de fato vai dar essa quantidade. Agora, porque aí, claro, você cai numa exponencial sempre envolvendo, né, um número que multiplica π, um múltiplo de π. Então, pode ser múltiplos com valores para o intervalo simétrico. Né? Então, você poderia pegar, por exemplo, para ele igual a de menos infinito a mais infinito, inclusive por menos a e a, né? Sempre valores inteiros aqui associados. E para n igual a m, veja, você tem para esse intervalo simétrico, e se n for igual a m, de fato, esse exponencial vai a 1, né? E aí você simplesmente integra em função de dx, que é o diferencial, e simplesmente dando o fator 2a. Tá? E assim, né, então, né, todos esses termos, né, exceto n igual a m, são zero, né? E é verdade, né? A gente viu ali. E para esse intervalo, então, de integração de f de x elevado a menos i m π x sobre a vai ser igual, então, a 2 aqui, vezes o a, que foi o resultado dessa integral acima, que nós fizemos aqui, vezes os coeficientes das transformadas de Fourier associados. Então, os CNs aqui ficariam igual a CN 1 sobre 2A, que seria o valor atribuído aqui, que é o que ele queria que a gente demonstrasse, né? E no intervalo de f de x de e elevado a menos i nπx sobre a dx, né? Que é o... Bom, de fato é o que ele queria que fizesse a demonstração. Então, nós tivemos que encontrar a solução dessas transformações para a obtenção desse fator aqui, que era para mostrar... E aqui, ok, aqui era o que realmente estava apresentado lá em função de x de menos i nπ x sobre a, que é o que o item B do problema 2.20 queria que a gente tratasse. No caso do problema do item C, o item C do problema 20, nós temos aqui, ele fala elimine n e os CNs, né, em favor das novas variáveis, que seria o k igual a nπ sobre a e f de k igual a raiz quadrada de 2 sobre π, d da raiz, né, vezes quem está fora, que é a cn. Demonstre que a e b, né, agora se tornam essas quantidades aqui. F de x, que seria igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, no somatório de n de menos infinito a mais infinito, de f de k elevado a i kx delta k, né? Seria um peso, né, associado a essa somatória. E f de k igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, integral de menos a mais a, de f de x elevado a menos i kx dx.
E ainda, né, pedindo assim, em que esse ΔK é o aumento em K de um N a outro, né? Então, sofre uma variação, né, os valores de K, isso que ele está chamando a atenção para a gente. Então, vamos atender a essa condição, eliminar N e Cn dessa relação aqui. Então, ficaria f de x igual somatório de n de menos infinito a mais infinito, daqui pegando a transformada, né, de Fourier, fica a raiz quadrada de π sobre a vezes 1 sobre a f de k elevado a ik x igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, somatório, né, que acontece nesses mesmos intervalos, de f de k, no intervalo de k, né, no caso, né, e f de k elevado a i kx delta k. Essa é a relação que nós temos ali para analisar. Onde, né, no caso, né, de acordo, consultando no Griffiths, nós temos que ΔK seria essa razão, né, π sobre A, que é um incremento, né, no termo de K, de N para N mais 1. Então, sempre o próximo termo que nós temos lá. Então, f de K ficaria igual a raiz quadrada de 2 sobre π, que multiplica A vezes 1 sobre 2A, que nós já calculamos no item C, de menos integral de menos A até A de f de x elevado a menos i kx dx, que vai ser igual, então, a 1 sobre raiz quadrada de 2π, que é o que está aqui embaixo, tá certo? Você manda esse 2 aqui para dentro e fica o 4, né? Aqui dentro. Aí simplifica com 2, só sobra 2π, que é o que está aqui. Foi uma maneira de simplificar esse 2. E o A, de fato, simplifica com A. Aí, que é a cara das transformadas de Fourier, só isso. Integral de menos A até A, de f de x elevado a menos i kx, né? Transformada sobre essa função que dava o f de k. Então está aqui. Transformada de Fourier, ajeitada do jeito que a gente costuma ver. Que é o que ele queria que fizesse a demonstração lá. Fizesse com que a gente pudesse mostrar que essa relação podia ser feita dessa forma. Tá bom? Então, temos aqui as séries de Fourier associadas às transformadas de Fourier. No item D, ele quer saber da gente, ele quer que tome o limite de A menos infinito, de A ao infinito, né, para obter o teorema de Planck-Hell. Nós estamos quase lá. Ele faz um comentário que, em virtude de suas origens bem diferentes, é surpreendente o encantador, né, que as duas fórmulas, uma para f de k em termos de f de x e outra para f de x em termos de f de k, tenham uma estrutura tão similar, né, no limite de A e no infinito. É verdade, né? A gente viu lá, consultando aqui no livro, tá vendo? Que, veja, é uma estrutura muito similar. Se fazer a transformada de Fourier sobre a função f de x, obtendo f de k, e quando você faz a transformada inversa, a estrutura é muito similar. A única coisa que muda é a troca das funções, né, quem você quer transformar, e aqui fica com o expoente positivo para a transformada, e a transformada inversa com o expoente negativo, e a troca das funções, ok? De acordo com a transformada que você quer. Então, isso, de fato, é uma propriedade incrível, né, porque facilita muito os processos que a gente está analisando. Então, como A tende a infinito, que é o que ele quer, então K torna-se uma variável contínua. Então, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, f de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, integral de menos infinito de f de k elevado a i kx, essa é a transformada de Fourier sobre f de x. E aí temos aqui i f de k é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, de integral de menos infinito de f de k elevado a i kx, essa é a transformada de Fourier sobre f de k, ok? A menos, aqui tem um sinal de menos, tá? Que deveria estar expressa lá para representar. Mas é simplesmente essa relação que ele queria que demonstrasse, né? A menos desses sinais, a gente tem, de fato, essa transformada. É a conclusão que já saía aqui desses processos, tá vendo? Que já dava o próprio f de k, já acontecia, já aparecia essa estrutura aqui, ok? E a transformada inversa também, que a transformada propriamente, né? Também a gente obteve nos itens anteriores. Então, isso atende ao problema 2.20 do David Griffiths, ok? Então, até a próxima.